Assista agora a mais uma edição da série União para Novos Desafios, uma realização AENFLO e CDL de São José. Com 29 anos, a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e com 14, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São José, hoje já congregam mais de 3.500 empresas associadas, sendo uma das maiores entidades empresariais do país e a única a contar com certificação internacional ISO 9001, que atesta o padrão de qualidade na gestão e atendimento aos empresários associados. E toda essa conquista nasceu de uma história que vem sendo construída ao longo desses anos. Olá, hoje vamos bater um papo com o empresário, membro do Conselho Deliberativo da AENFLO e CDL de São José, Conrado Costa. Conrado, seja bem-vindo ao nosso projeto União para Novos Desafios. E hoje, falando um pouco sobre associativismo, sobre a história da AENFLO, nós gostaríamos de saber quais foram os motivos que levaram os empresários, há quase 30 anos atrás, se unirem, e fundarem hoje o que nós chamamos de AENFLO. Marcos, isso aconteceu lá no Distrito Industrial de São José, chamava-se área industrial, quando aquilo estava bem incipiente, bem difícil, e o Derby Bordim, que era da CCA, procurou o Décio, da metalúrgica, Décio Giacomelli, e os dois começaram a reunir empresários para resolver graves problemas, como não ter terminal de ônibus, as valas não fluírem a água e vai por aí. O que sozinho era muito complicado de fazer. Sozinho tinha que fazer alguma coisa. E nesse tipo de reunião, reunindo pessoas ou reunindo empresários, começou a surgir a ideia de transformar numa associação. Mas o que já deu assim uma dimensão maior da associação foi quando o pessoal da CDL de Florianópolis marcou uma audiência com o DNR, porque a DVA Veículos gostaria de botar um semáforo na BR-101. Perfeito. E isso, após a reunião, foi ali que se decidiu e que ele não podia botar semáforo e tal, que aquilo ali seria duplicado, que teria uma via de contorno, etc. Os empresários resolveram que havia uma carência de uma associação ou de uma representação ao longo da BR-101. Ou seja, entenderam que fazer aquilo sozinho era muito complicado. Precisava do associativismo. Precisava do associativismo. E o associativismo nascendo ali como através das bandeiras, né? Através das necessidades. Se ampliou aquela entidade, ou aquela incipiente que tinha no Distrito Industrial para uma associação empresarial da região metropolitana de Florianópolis. E a primeira ideia era ser Palhoça, São José, Biguaçu, e aí disse isso, não, mas por que não todos os municípios que estão em volta de São José? E depois surgiram as necessidades de serviços ou as oportunidades para inserir serviços nesse contexto. Mas antes de aparecerem os serviços, ainda nessa início, que não tinha sede, apenas nos reuníamos lá na Intelbras, nos reunimos na RF Caminhões, nos reunimos aqui na Casa da Água, aqui na DVA Veículos, e vai por todo lugar a gente fazia reunião. Itinerante. E surgiu exatamente a bandeira. A primeira dela foi criada muito cedo lá, BR-101, uma questão de vida. A gente percebeu que a BR-101 era a vida das nossas empresas ao longo dela. E foi a primeira campanha, a primeira bandeira forte, outdoor, páginas inteiras de jornais que a gente conseguia gratuitamente não, alguém pagava, mas... Sim. Do tipo assim, me lembro perfeitamente do Dimas Automóveis, tinha um encarte, uma página inteira de jornal aos domingos e tal. Ele simplesmente cedeu metade da página para que fizesse o encarte do assunto. Então, Conrado, como é que entrou, ou como entraram nesse contexto todo do associativismo, a questão dos serviços? Foi oportunidade, necessidade? As duas coisas aconteceram. Nós tínhamos uma ação política relativamente estabelecida, ou seja, a AENFLO já era conhecida,
a Enflo já estava se propagando para todo o Estado, se filiando à FACISC, participando das reuniões. E aí, uma segunda presidência, né, ele resolveu ter uma sede e prestação de serviço. Para você ter uma ideia, uma das primeiras prestações de serviço foi uma máquina de Xerox aqui em Barreiros, porque não havia esse serviço. E nessa época, várias coisas foi criado, mas uma delas assim, me chamou bem a atenção. E até hoje a Enflo é uma líder em serviços, que a comunidade puder fazer, os empresários podem fazer, a Enflo não deve fazer. Então, logo em seguida apareceu uma empresa, uma microempresa fazendo cópias. Sim. E a Enflo extinguiu o serviço. Para não concorrer no mercado. Claro, não é esse o objetivo. Perfeito. E isso vale para hoje também, vale para hoje. Quanto mais as empresas estiverem filiadas a uma associação, a um sindicato e participando ativamente, mais fácil é de resolver problemas, mais fácil de, numa forma hierárquica, de pleitear o que acontece tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou mesmo lá em cima no Congresso Nacional. Perfeito. Conrado, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa ainda ter novas participações sua, de outros fundadores da Enflo-CDL, na continuidade desse projeto que vai perdurar, tenho certeza, pelos próximos anos. Grande abraço. Esse foi mais um vídeo da série União para Novos Desafios. Continue acompanhando os nossos canais de comunicação e fique por dentro das ações da Enflo e CDL de São José. Um grande abraço e até a próxima.